Olá meu povo, olá, a benção de todos, sejam bem-vindos ao meu canal, me chamo Tateu Andilo e estamos aqui para conversar sobre o nosso querido e amado Candomblé, essa religião fantástica que nos contempla, que temos tudo nela, não temos que pedir nada emprestado a ninguém, né? E se você é novo aqui no canal, se inscreve, dá um like, comente, curta, compartilha esse vídeo aí para a gente ficar em evidência na internet, isso é muito importante para o canal crescer. Me ajude a divulgar o canal e me ajude a fazer o canal acontecer, ok? Dê sugestões, de temas e tudo, assunto que a gente abordar aqui assim que possível a gente vai abordando aí, porque o importante é a gente falar da religião, né? E hoje eu queria falar sobre um tema, o dobrar couro, um tema que eu acho bem legal a gente conversar. Bom, existem muitos protocolos dentro do Candomblé, né? Existem alguns protocolos que a gente quando você faz a festa, quando você faz o toque, você tem que cumprir. E um desses protocolos é o dobrar couro. Ou seja, uma dobrada de couro, de atabaque, para convidar as pessoas de grau para entrar na sua casa. Mas como é que isso acontece e por que isso acontece? Diziam os antigos que a dobrada de couro ela surgiu de uma situação de você convidar uma pessoa para sua casa, uma pessoa de nome, uma pessoa muito querida, uma pessoa que você tem carinho e consideração, e essa pessoa chegar na porta da sua casa e você, por alegria, receber essa pessoa na sua casa. E para receber essa pessoa, você mandava dobrar os couros, ou como diziam os antigos, rufa o rufino, que era para receber as pessoas. Mas essa situação de dobrar couro, eu acho que ela extrapolou um pouco os protocolos do Candomblé. Ela se tornou uma obrigação das pessoas fazerem isso sempre quando chega alguém que tem seus 7 anos pagos, ou é uma pessoa, um ogão, uma iquede confirmados, né? Que ao entrar na porta da sua casa, você está tocando seu candomblé, você manda dobrar os couros. Eu não vejo isso como uma obrigação, eu vejo isso como uma gentileza e uma demonstração de educação. Mas existem algumas coisas, assim, tem casa que não dobra couro à toa, né? A casa de minha mãe não dobra o couro à toa. Para se dobrar um couro para uma pessoa entrar, a pessoa tem que ser uma pessoa realmente de um grau bem elevado. Senão, o que acontece? Existem pessoas preparadas ali, um tatamabaiá, uma cotamabaiá, preparado para receber essas pessoas. Quando ela chega na porta do seu candomblé, você pega essa pessoa, conduz ela para dentro, coloca ela sentada na cadeira com as devidas honras. Existem situações que acontecem que chegam até, ao meu ver, essa é a minha opinião, né? Como eu sempre falo, não estou vendendo verdade, nem falando o que eu falo, ou que as minhas palavras tem que ser a verdade de todo mundo. Quem se identificar com a palavra, eu acho legal. Quem não se identificar, não tem problema nenhum também. Existem situações, é o seguinte, como eu vou sempre na casa de amigos, é difícil eu ir na casa de um estranho, eu não gosto de candomblé de estranho, eu gosto de candomblé íntimo, candomblé de família, candomblé de amigo, eu às vezes chego antes. Geralmente eu chego antes, eu já entro, já sento, já ocupo um lugar, ou fico lá com a galera, com a rapaziada, batendo papo, e participo até do começo do candomblé. Mas eu vejo em alguns casos, tem gente que chega antes do candomblé começar, se acomodam em suas cadeiras, aí quando você, depois de despachar seu Exu, cantar sua pemba, começar a cantar Pai Encoce, aí você dobra um couro, e tem até, isso daí eu também faço, tá, gente? Eu não sei, quando eu não conheço a pessoa que eu estou ajudando em candomblé, quem é de direito, mas por favor esteja convidado a entrar na casa. As pessoas entram que estão do lado de fora. Mas o engraçado é que as pessoas que já entraram no seu candomblé, estão acomodados, sentados, se sentem também no direito de se levantar. Quando você dobra o couro para convidar uma pessoa que está do lado de fora para entrar, essa pessoa também se levanta e vai lá bater a cabeça na porta, areaxé e atabaque. Pô, eu te pergunto, para quê? Ela já não está lá dentro? Porque dobrar couro é um convite, simplesmente.
E uma outra coisa também que acontece, que eu detesto, é parar o rum de um santo para dobrar couro para alguém entrar. Pô, se o nosso motivo maior, o nosso principal objetivo de um candomblé é louvar aquele santo, festejar um santo, quando ele está vestido ali, eu estou dando rum naquele santo, eu tenho que parar para receber uma pessoa de fora? Quer dizer, essa pessoa de fora é mais importante daquele santo que eu estou ali, que eu estou fazendo o meu candomblé para louvar aquele santo. Eu chamei ele na sala, invoquei esse santo, aí eu tenho que parar o rum desse santo para receber alguém de fora? Vocês acham que isso é direito? Comentem aí, façam seu comentário. Eu não acho. Eu acho isso terrível. Eu não gosto disso. Eu acho que se a pessoa chega, está cantando para um santo, ele está tomando rum, a pessoa educadamente espera do lado de fora. Espera ou fica num cantinho, né? E também os ogãs da casa, o dono da casa tem que ensinar. Olha, quando estiver tocando, dando rum num determinado, nesse santo, melhor assim dizendo, não se dobra couro para ninguém. Eu não dobro. Eu, quando estou no comando de um candomblé, estou cantando para um santo, dando rum num santo, eu não dobro couro, a não ser que o dono da casa me peça. Velho, dobra o couro aí que chegou gente aí, dobro. Mas eu não vejo isso como um movimento legal. Dobrar couro, como eu estou falando, é um protocolo. É um protocolo que se criou no candomblé para convidar as pessoas que chegaram, que tem grau, a adentrar na sua casa. Mas tudo tem a sua hora. Se não, gente, as pessoas são mais importantes, se veem mais importantes do que o objetivo que eu tenho naquele candomblé, que é o santo. Ninguém é mais importante que um santo. Uma casa é içada uma bandeira por causa de um santo. Uma casa é plantada para se louvar santo. Né? Ninguém planta uma casa para se louvar seres humanos. Você planta uma casa para iniciar as pessoas à prática religiosa do candomblé, mas o objetivo principal, iniciar elas para o candomblé e para louvar os santos daquela casa e de todos os filhos. Então ninguém pode ser mais importante do que isso. Então dobrar couro, o protocolo é muito bacana. Eu fico sem graça muitas das vezes que dobram couro para mim entrar. Mas se tornou um protocolo e esse protocolo se tornou uma obrigação, mas essa obrigação ela não pode extrapolar aquilo que é o que se tem que fazer no candomblé, que é louvar santo. Vocês concordam comigo? Deixe um comentário aí que me ajude a fazer o canal. Curta, comente, compartilhe. Se você não é inscrito, se inscreva aí para ajudar o canal a ter uma visão maior na internet, no YouTube. Ative o sininho, né? Porque você ativando o sininho, o YouTube vai saber que você gosta do canal e vai recomendar o canal para você. Tá ok? Muito obrigado. Zambia Quatessá, benção de todos e até o próximo vídeo.